Nobre colega, hoje eu quero conversar com você sobre insegurança na audiência. Eu sei que a audiência termina sendo o bicho-papão para muita gente que está começando na advocacia, inclusive algumas pessoas levam esse medo pelo resto da sua carreira. Mas eu espero que nossa conversa nesse vídeo possa te dar um norte, pelo menos te trazer um caminho para que você se sinta mais seguro, mais confiante para realizar uma audiência e para que faça também uma audiência melhor. Quero lembrar a vocês que, como diz o nome, nosso canal de estudo prático do direito tem o objetivo de trazer um estudo da prática jurídica, do dia a dia do direito, que muitas vezes não é mostrado na faculdade. Então, se você tem interesse de acompanhar, compartilhar suas experiências, de aprender mais sobre a prática do dia a dia, se você não teve essa experiência prévia, eu te convido a acompanhar o canal. Voltando a falar sobre audiência, a primeira coisa que eu tenho a dizer é que não há nada mais normal do que se sentir nervoso, se sentir um pouco ansioso antes da sua primeira audiência, principalmente se você não teve uma prática, um contato com o ato da audiência durante a faculdade, em algum estágio, ou se você não teve nenhuma experiência de pelo menos presenciar como é que funciona aquele ambiente. Bom, a ansiedade nada mais é do que uma reação biológica do seu organismo. E é natural que você tenha essa reação em uma situação que você desconhece, uma situação pela qual você não passa habitualmente. Mas é natural também que ao longo do tempo, com a experiência, essa ansiedade diminua, esse medo diminua e que você possa se sentir cada vez mais seguro naquilo que você está fazendo. Porém, nem sempre isso acontece. Então, eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo sobre essa experiência, sobre como tentar se sentir seguro e como diminuir esse tempo para que você possa se sentir seguro na audiência, e inclusive como evitar que você se mantenha com essa insegurança por um tempo muito longo ou indeterminado. Primeiramente, o que é a ansiedade, para que nós possamos entender esse sentimento que você tem da audiência. Para quem não sabe, eu sou pós-graduado em neurociência e psicologia aplicada e me dediquei a estudar essa parte psicológica na aplicação ao direito. Quando nós temos sintomas de ansiedade, isso, na verdade, é uma reação que está no nosso organismo desde tempos muito antigos, desde tempos pré-históricos. Agora, imagine uma pessoa na selva se depara com um jacaré. É necessário que o organismo dê uma resposta para que você consiga fugir daquele jacaré ou se defender contra aquele jacaré. A isso nós chamamos de mecanismo de luta ou fuga. O grande problema com o mecanismo de luta ou fuga é que ele foi trazido para a era moderna e termina sendo ativado em situações em que não há um jacaré, como por exemplo em uma audiência. Veja que seu corpo, seu cérebro termina entendendo aquela situação desconhecida como algo potencialmente de risco e desperta, desencadeia no seu corpo uma reação para tentar fugir daquela situação. Então essa reação vai envolver diversos sintomas, como por exemplo, suas mãos irão suar, você vai ficar pálido. Por que você vai ficar pálido? Porque em um mecanismo de luta ou fuga, você precisa direcionar o seu fluxo sanguíneo para os músculos que podem te auxiliar na função de fugir, como por exemplo as pernas, ou de lutar, como por exemplo os braços. Então, o fluxo sanguíneo nas extremidades vai ser reduzido, no rosto, nas mãos, nos pés. Outra reação que você pode perceber no seu organismo é a respiração acelerada, o batimento cardíaco acelerado. Por quê? Porque há uma tentativa do seu organismo de levar uma maior quantidade de oxigênio para os seus músculos para que você possa fugir. Como que você faz isso? Você respira mais para introduzir no seu organismo mais ar e você circula mais rápido o sangue para que você possa, através do sangue, levar esse oxigênio ao seu músculo. Ou seja, você respira mais rapidamente e o seu coração bombeia sangue mais rapidamente. Eu quero dizer isso para vocês só para que vocês entendam que o que você está passando quando você sente essas reações antes de uma audiência é nada mais do que uma reação natural do seu organismo. Então, você pode ficar tranquilo e se despreocupar que isso não é nada normal e que com o tempo vai passar. Entender isso é um dos primeiros passos para que você possa se sentir cada vez mais seguro na sua audiência. Porém, um ponto que eu quero colocar é que quando há uma reação de ansiedade exagerada,
e não controlada devidamente, isso leva, por exemplo, a uma situação constrangedora durante a audiência, é possível que essa situação se agrave, gerando algum tipo de fobia. Por exemplo, os psicólogos costumam tratar da agorafobia, que é uma situação que se desenvolve a partir da exposição da pessoa a uma situação, a uma crise de ansiedade, como é tecnicamente chamado um ataque de pânico em uma determinada situação. Essa circunstância não é devidamente tratada, termina se agravando até um ponto que a pessoa sente medo até de sair na rua, por exemplo. Então, veja que isso não é regra, isso é a exceção. A maioria das pessoas não vai ter um medo tão grave em uma situação de audiência. Porém, se você sente que você tem uma ansiedade exagerada, uma ansiedade incapacitante, que te impede de participar daquele ato que você, como nós falamos no popular, trava, congela. Se você não conseguir resolver isso sozinho, a primeira dica que eu tenho que te dar é que não se sinta envergonhado de procurar um profissional. Isso é perfeitamente normal. Qualquer pessoa pode passar por isso e talvez um profissional possa te auxiliar de uma melhor maneira para que você passe por isso de forma mais rápida e consiga melhorar na sua carreira, melhorar na sua desenvoltura. Então, a mensagem que eu quero deixar nesse ponto inicial é que não é nenhuma vergonha procurar um profissional caso você sinta que de fato precisa. Porém, não é que vai ser necessário para todas as pessoas. Como eu disse, a reação de ansiedade antes de uma audiência, principalmente nas suas primeiras audiências, é perfeitamente normal. E se você conseguir prosseguir no ato sem que essa ansiedade te atrapalhe ou te incapacite, você vai conviver com ela e aos poucos ela vai diminuir, certo? O segundo ponto que eu quero dizer para vocês logo no início do vídeo é que a audiência não é esse bicho de 7 cabeças todo. Então, quando você se acostuma com ela na prática, você vai perceber que é muito mais fácil do que parece. E a depender da situação, existem práticas dentro do processo que são até mais importantes e mais relevantes para a sua vitória na causa do que o que você faz dentro da audiência em si. Porém, vamos falar disso com mais calma. De fato, existe esse medo, existe essa insegurança, é natural que ela exista por ser uma situação desconhecida, mas eu acredito que o natural é que isso também com o tempo vá passar. E com essa conversa eu espero que você possa extrair algumas informações que te ajudem a passar por isso o mais rápido possível. Outro ponto que eu queria colocar é que quando você se depara com uma situação muito grave e você persiste repetindo essa situação muito grave por diversas vezes, então você não se sente preparado, você tenta fazer uma audiência e não consegue, você tenta novamente, não se sente incapaz para realizar a prática daquele ato, você termina muitas vezes incorrendo em um fenômeno que é chamado na psicologia de desamparo aprendido. O que é o desamparo aprendido? O desamparo aprendido é um fenômeno que acontece quando você acha que você não é capaz de resolver aquele problema. Você se sente incapaz de mudar aquela situação. Você acha que a situação ruim é imutável, que você não pode alterá-la. E você termina se acostumando, cedendo, deixando de tentar mudar isso. E o conselho que eu quero te dar nesse ponto, se você acha que você não consegue fazer uma audiência, se você acha que você é incapaz, você é capaz, você tem condições de conseguir, basta que você se prepare, basta que você estude, que você busque conhecimento. Se você não tiver o conhecimento necessário, que você busque alguém que possa te passar esse conhecimento. Se você acha que na parte psicológica você precisa de um apoio, que você busque um profissional para te dar esse apoio, mas busque mudar. Eu tenho certeza que se você buscar, se você for atrás dos meios necessários, você vai conseguir passar por isso. Então, você vai se acostumar, essa ansiedade vai passar, esse período difícil, de frio na barriga no início da advocacia vai passar e com certeza você vai decolar na sua advocacia. Falando em estar preparado, eu vou dar como exemplo aqui para vocês, agora falando em como você pode superar, como você pode passar mais rápido por essa situação. Eu queria contar para vocês uma história que eu vi em um livro
chamado As 12 Regras para a Vida, escrito por um psicólogo americano, o professor universitário, um cara conhecido mundialmente, chamado Peter Jordan. E em uma desses capítulos do seu livro, ele fala a história das lagostas. Porra, Tiago, o que é que tem a ver lagosta com a minha audiência? Ele fala a história das lagostas comparando o mecanismo neurológico das lagostas com o ser humano. E dizendo para vocês de forma bem resumida, o Peter Jordan esclarece, ele conta, ele fala sobre esse comportamento das lagostas, dizendo o seguinte, olha, quando as lagostas têm seus primeiros contatos em experiências, elas definem quem são as vencedoras e quem são as perdedoras. E aquelas que conseguem ganhar os primeiros combates, os primeiros enfrentamentos, terminam se tornando lagostas mais confiantes, lagostas maiores, conseguindo os melhores territórios, conseguindo os melhores alimentos, enquanto as lagostas que começam a perder nos primeiros embates, começam a adotar uma postura mais encolhida, um comportamento cabisbaixo, começam a aceitar condições mais desfavoráveis, a evitar outros embates, e isso tudo em decorrência de ela começar a se sentir como perdedora ou como ganhadora em razão de uma experiência X. Então, veja que quando você se prepara para os pequenos momentos e você percebe que você consegue passar pelos pequenos momentos, você começa a sentir confiança em si mesmo, mas não uma confiança vazia, uma confiança baseada em fatos, uma confiança baseada na realidade. E essa construção que eu quero te ajudar a fazer. Então não vou chegar aqui para vocês e dizer, fique na frente do espelho, dizendo eu sou bom, eu sou confiante, eu vou conseguir. Porque se você no fundo acha que você é incapaz, você não vai conseguir se enganar fazendo isso. Mas quando você se prepara, você sente que você está efetivamente preparado, e você sente que você consegue fazer aquela audiência não por uma tentativa de enganar a si mesmo, mas porque você de fato, com base na realidade, sabe que você se preparou, você vai conseguir se sentir confiante, mas não uma confiança vazia, uma confiança com base na verdade, uma confiança com base na realidade. E quando você faz aquele ato e você percebe que você conseguiu, que você se desempenhou bem, para a próxima vez que você vai fazer uma audiência, você vai estar mais seguro e mais confiante. Aproveitando, eu quero dizer outro detalhe para vocês, que vocês com certeza vão perceber na prática da advocacia, que é, nem toda audiência, nem todo processo você vai ganhar. Então, o que vai definir se você é um bom advogado, se você performou de forma adequada na audiência, não é se você ganhou processo ou não. Você vai perceber que a sua desenvoltura foi boa, que você fez tudo aquilo que você podia fazer. E isso é que mostra o bom trabalho de um advogado. E não o resultado efetivamente do processo, porque isso varia de uma série de incógnitas, uma série de variáveis que você não tem controle. Então não atrele a sua competência, a sua qualificação enquanto profissional ao resultado do processo. Perceba suas pequenas conquistas, perceba aquilo que você está fazendo bem feito e se orgulhe das suas pequenas conquistas, que eu tenho certeza que a sua confiança vai aumentar cada vez mais. Chegando nesse ponto, aí eu quero falar um pouco com vocês sobre preparo. Vejam o raciocínio que nós estamos desenvolvendo aqui. A confiança vem da experiência e vem do preparo. Mas se você não tem experiência, a alternativa que você tem antes das primeiras audiências é estar o mais preparado possível. Eu vou contar para vocês uma história que aconteceu comigo, por exemplo. Eu fui estagiário em uma vara federal quando estudante de direito e eu costumava acompanhar o juiz durante as audiências. Em uma bela audiência, nós costumávamos fazer audiências sobre a matéria de direito previdenciário, para concessão de aposentadorias, grande parte aposentadorias rurais, né, aposentadorias especiais para trabalhadores rurais, e era comum a oitiva de testemunhas, a presença de um procurador federal para representar o INSS na audiência,
Até que um belo dia nós estávamos fazendo audiência, foram chamadas as partes para entrar na sala. A procuradora federal responsável estava sentada representando o INSS. A parte que estava processando o INSS entrou na sala. Posteriormente entrou uma advogada e se sentou ao lado da procuradora federal. Inicialmente nós não entendemos muito bem o que estava acontecendo e percebemos que a parte autora estava sem advogado, enquanto existia uma advogada na sala sentada ao lado da procuradora federal e nós não entendíamos o que estava acontecendo. Antes de iniciar a audiência, o juiz federal responsável por conduzi-la perguntou à advogada o que é que ela estava fazendo na sala de audiência, né? Qual seria a função, enfim, qual seria em que poderia ajudá-la, né? Por que ela estava ali? E ela respondeu que estava na sala de audiência para advogar para o INSS. Um olhou para o outro, ficou aquela situação na sala, e até que então questionou-se, né? Doutora, a advocacia de uma autarquia federal, como é o caso do INSS, é feito pela Procuradora Federal. A Procuradoria Federal vai fazer essa representação, a Procuradora Federal estava na sala sentada para fazer a audiência. E a advogada continuou insistindo, não, eu fui contratada para vir aqui advogar para o INSS. Conversa vai, conversa vem. Ela, não, eu recebi um e-mail, tenho certeza, o escritório me contratou para vir aqui defender o INSS. Até que o juiz responsável pediu para a advogada, doutora, eu posso ver esse e-mail que a senhora recebeu? A senhora tem isso aí em mãos? Ela tem sim, doutor. Pegou o celular e mostrou para o juiz. O juiz leu o e-mail e falou, doutora, veja bem, a senhora talvez tenha lido um pouco rápido, mas aqui no e-mail está dizendo que a senhora foi contratada para advogar contra o INSS, representando a parte que está ali do outro lado. A advogada parou, olhou e disse, mesmo, doutor? Assim, tá aqui. Poxa, eu li errado. É verdade, eu estou aqui para representar a parte. A advogada levantou da cadeira, deu a volta na mesa, sentou ao lado da parte que ela estava há pouco tentando advogar em sentido contrário e disse, vamos lá começar que agora eu vou advogar para a parte. Por mais cômica que possa ser a situação, nós fizemos a audiência posteriormente e tudo ocorreu bem, mas o que é que isso evidencia? Primeiro, uma falta de conhecimento técnico sobre o rito processual da audiência, sobre o que estava acontecendo ali. E segundo, uma falta de atenção e de preparo por parte da profissional para se preparar adequadamente para o que seria feito, para ler o comunicado que ela recebeu de forma mais calma, analisando o detalhe do que estava escrito no texto. E isso remete a uma análise que nós estamos fazendo aqui sobre a questão de estar preparado para a audiência. Veja que quando você se prepara com calma, você analisa a situação com mais cautela, você evita situações constrangedoras que podem agravar a sua ansiedade. Imagine se ela era uma advogada que já tinha uma certa ansiedade, uma certa insegurança para fazer a audiência. Ela passou por essa situação e muito provavelmente em uma outra oportunidade ela estaria muito mais ansiosa e muito mais nervosa. E era uma situação que poderia ter sido evitada com um pouco mais de calma e um pouco mais de preparação para o ato. Não sei se na cidade de vocês, no local em que vocês residem, existe essa figura, mas aqui onde resido existe a figura que nós chamamos de advogado pautista, que é um advogado contratado exclusivamente para fazer audiências. E esse advogado termina recebendo as pautas de audiência que ele tem que cumprir. Muitas vezes, a depender da logística do escritório, muitas vezes essa pauta é enviada em cima da hora. E esse envio da pauta em cima da hora não permite que o advogado se prepare de forma adequada
leia o processo com antecedência, estude as provas, converse com a testemunha. Isso termina prejudicando o potencial desempenho do profissional dentro da audiência. Veja que isso não é uma crítica ao advogado em si, mas às condições daquela forma de trabalho que muitas vezes são feitas, que é um tipo de trabalho que muitas vezes é feito com uma logística inadequada, com uma logística que não prepara, que não permite a preparação adequada. Mas muitas vezes essa prática é adotada em escritórios que trabalham com muito volume, que não tem uma preocupação tão grande com a máxima qualidade daquela representação que vai ser feita, e tem uma maior preocupação com atender a grandes pautas com um grande volume de processo. Então, o que é que eu quero dizer? As condições que você vai fazer que você vai ter nas suas primeiras audiências vão influenciar no resultado que você vai ter. Se é uma causa com uma pressão muito grande para ganhar, se é uma causa com um valor mais baixo, se é uma causa que você teve tempo para se preparar, se é uma causa que você acompanhou o processo desde o início, você sabe o que está acontecendo, ou se você vai chegar, receber uma audiência, uma pauta com o processo faltando 5, 10 minutos para a audiência e você vai ter que entrar naquela sala de audiência sem poder estudar antes as possibilidades que existem ali, o que é que pode acontecer, quais cenários podem surgir. E isso, com certeza, vai aumentar a sua insegurança e vai aumentar o seu nervosismo, a sua ansiedade para fazer aquela audiência. Claro que quando você advoga em um sistema como esse, você termina entendendo com o tempo que quem adota uma prática com a logística semelhante à que eu mencionei tem a tendência a não exigir uma qualidade tão grande. E isso faz parte daquele tipo de prática. Assim como muitas vezes nos escritórios que trabalham com processos em massa, as práticas de petição se baseiam em petições copiadas e coladas, com roteiros muito parecidos, sem grandes alterações, padronizadas. Essa prática das audiências em pauta, que tem também uma abordagem padronizada, termina sendo muito comum. Então, talvez a pressão para um resultado extraordinário não seja tão grande nesses casos. Então, você tem uma diminuição do seu tempo de preparação, da sua possibilidade de preparação, mas, por outro lado, uma diminuição também da pressão sobre a sua desenvoltura, que pode ajudar com a questão da ansiedade. Mas o que eu quero dizer aqui com isso é que você pode observar essas questões nas suas primeiras audiências para que você consiga confeccionar um cenário mais favorável para você. Então, o preparo para a audiência é importantíssimo. A primeira coisa que você precisa se perguntar: qual o tipo de audiência que eu vou fazer? As audiências mais comuns são as audiências de conciliação e as audiências de instrução. Qual é a finalidade da audiência de conciliação? Que, inclusive, em geral, são audiências muito simples. A finalidade da audiência de conciliação, como diz o próprio nome, é tentar chegar a um acordo entre as partes. Então, você precisa conversar com o seu cliente antes, se ele tem alguma proposta de acordo, se ele está receptivo a aceitar alguma proposta de acordo que a outra parte venha fazer, e chegar na audiência com uma ideia estruturada do que é que seu cliente espera em termos de proposta ou em termos de possibilidade de fechar um acordo administrativo dentro daquele processo. Com a experiência, você vai saber que algumas RES, algumas empresas, algumas pessoas que costumam ser RES em processos em massa, não têm o costume de fechar acordos, outras já têm um hábito maior de fechar acordo. Então você chega mais ou menos, às vezes, conhecendo os advogados das outras partes, sabendo o que esperar. Se você advoga para uma empresa também, é importante verificar essa orientação com a equipe de advogados, aqueles que são mais antigos que você. É importante que você pergunte como é a prática de proposta de audiência, de proposta de acordo, se existe alguma proposta de acordo para ser levada para a audiência. E muitas vezes, principalmente quando você tem um cliente que é pessoa física, você vai ter que orientá-lo sobre quais são as perspectivas de êxito que ele tem nesse processo, até para que ele possa saber se vale a pena ou não aceitar uma proposta X ou Y. Então, isso sendo conversado com antecedência, antes da audiência, permita que você chegue na audiência sabendo os cenários que podem ocorrer, sabendo o que é que você aceitaria, o que você não aceitaria, e isso vai te trazer muito mais tranquilidade. Agora,
Eu já adianto para vocês, grande parte da audiência de conciliação, das audiências de conciliação vai durar 5 minutos. Não tem como não tem por que você se preocupar, né? A parte ali responsável por fazer a conciliação, seja o conciliador, seja um juiz leigo, seja um juiz togado, vai perguntar muitas vezes: tem proposta de acordo? Autor? Não. Réu? Não. Encerrada a audiência. E é isso. E às vezes você estava com medo por conta de 30 segundos de audiência. Mas é natural, porque você não sabia o que poderia acontecer. Então, fazer esse estudo prévio, entender as possibilidades de acordo, vai te ajudar a se sentir mais seguro na audiência, porque se a proposta estiver dentro daquilo que você combinou com o seu cliente, você vai aconselhar ou aceitar na audiência, o responsável vai redigir a ata, você vai conferir, vai ser assinada aquela ata, e esse acordo vai ser levado para a homologação. Se é homologado, você vai exigir o cumprimento, e assim está encerrada o seu processo, a sua ação. Agora, se há uma proposta fora daquilo que você conversou com o seu cliente, basta você dizer que nega, e não aceita. Então, a audiência de conciliação, você pode se preparar dessa maneira, e eu penso que seja uma audiência mais simples do que a audiência de instrução. E a audiência de instrução, Tiago? A audiência de instrução tem basicamente duas finalidades. Uma, ouvir as partes, no caso, a parte autora, a parte réu, se alguma delas for pessoa jurídica ou proposto que irá representá-la, e ouvir as testemunhas. Então, a audiência de instrução tem a finalidade de produzir provas. Que provas são essas que vão ser constituídas em audiência? As provas orais. Então, veja que se você tem perguntas a fazer para o preposto, é interessante que você roteirize as perguntas que você pode fazer, o preposto ou a pessoa física que esteja ali para ser representante, né, para como parte réu, como parte autora. Se você tem testemunhas a levar, é importante que você converse antes com a testemunha, que você saiba o que você vai perguntar para a testemunha, que você saiba as potenciais perguntas que você pode fazer para a testemunha da parte contrária, caso seja levada para audiência alguma testemunha pela parte contrária. E é interessante, para que você formule todo esse raciocínio, que você estude o processo, saiba o que está sendo discutido no processo. Então, as perguntas devem ser voltadas para os pontos controvertidos. Como é que você descobre isso? Você vai estudar o processo com antecedência e vai entender, olha, a prova testemunhal está aqui para demonstrar se o autor trabalhava até depois do horário ou não, no caso da discussão de uma hora extra. A prova testemunhal vai estar aqui para demonstrar se houve uma agressão ou não, no caso, na discussão de uma agressão. A prova, então, você tem que entender o que é controvertido, o que é que o autor alegou na inicial e o réu negou, para que você trabalhe em cima dos pontos que você pretende provar e você direcione suas perguntas para aquilo que você pretende provar. Então, saber o que você pretende produzir de prova, quais pontos, quais fatos você pretende provar, é importantíssimo para que você monte seu roteiro para a audiência. Eu costumo fazer um checklist para a audiência. Perguntas que eu tenho que fazer para as testemunhas, perguntas que eu tenho que fazer para o réu, perguntas que eu tenho que fazer para o autor, se for o caso, se eu for o advogado do réu, pontos que eu tenho que esclarecer, pontos controvertidos. Então, isso é feito com um estudo prévio para que você chegue na audiência sabendo o que pode acontecer. Obviamente que situações novas podem surgir no decorrer da audiência, mas quanto mais preparado você estiver, mais seguro você vai se sentir. Outro ponto interessante, você tem que estar preparado para as possíveis preliminares que vão ser arguídas, podem ser arguídas durante a audiência, para que você saiba, principalmente nos casos de audiências, por exemplo, como em juizados especiais, em que muitos juízes não costumam oferecer prazo para réplica, então você tem que fazer a réplica da contestação em audiência. Eu aconselho que você entre sempre com antecedência no processo, no dia anterior, na noite anterior, nas 2 horas antes da audiência, para verificar se já há contestação no processo, porque você, no caso, se você for autor, porque se você for autor e já houver uma contestação juntada no processo, você pode analisar o que é que está sendo defendido pela parte ré e ali montar o seu posicionamento a título de réplica para a audiência, já se preparando para o caso de não ser concedido um prazo para que você faça a réplica escrita posteriormente. Então,
estar preparado. Isso sempre vai ser possível? Não. Por exemplo, a audiência muitas vezes vai ser juntada durante a audiência, no caso dos juizados especiais. Então você, se não for concedido o prazo, vai precisar analisar as preliminares e se posicionar instantaneamente, se posicionar durante a audiência. Porém, se você já estudou o processo antes, se você entende a matéria, se você entende o que é que está sendo polêmico ali, controvertido, o que é que potencialmente a parte ré pode alegar, se você fez esse exercício de, olha, se eu fosse a parte ré contra esse processo, contra a minha própria petição, o que é que eu alegaria? Você consegue ter uma suposição, pelo menos, de matérias que a parte ré pode alegar, chegar preparado para impugnar ou para se manifestar de forma contrária àquilo. Impugnar os documentos que têm que ser impugnados sob pena de preclusão. Então, tudo isso você tem que constar, você tem que fazer que esteja presente na sua checklist de preparação antes da audiência. Então, eu costumo fazer um checklist, tem um checklist já elaborado que ajuda pra caramba na preparação para que você saiba o que é que você precisa saber na audiência e com isso você seja mais confiante no momento da audiência. Então, você tendo esse conhecimento, é muito mais fácil que mesmo que nas suas primeiras audiências, você se sinta seguro, você se sinta confiante para fazer uma audiência. Outras recomendações que eu posso te dar. Se você não se sente confiante o suficiente, procure assistir algumas audiências antes de ir sozinho. Procure ir com um colega mais experiente. Começar deixando ele fazer, depois você começa a fazer, mas com ele ao lado, para que ele possa te auxiliar caso algum problema ocorra. Ou procure alguém que possa te ensinar, que possa te mostrar o caminho, te mentorar, te passar essa experiência do que é que pode acontecer na audiência, para que você chegue o mais preparado possível. Lembre da história da lagosta. Quando você chega preparado, você se prepara, você chega confiante com base em fatos. Você consegue pequenas conquistas e com cada pequena conquista você se torna mais confiante. Agora, quando você não se prepara adequadamente, a tendência é que esse nervosismo se agrave, porque mesmo que você minta para si mesmo, você vai saber que você não se preparou da melhor forma, da forma que você poderia se preparar, e caso ocorra algum problema na audiência, isso pode vir a ser um agravante para que você se sinta mais nervoso na próxima. Então, se eu pudesse resumir as dicas para audiência, para aqueles que estão se sentindo inseguros, eu diria, primeiro, entenda que a insegurança e a ansiedade são normais, são reações naturais do seu organismo. Segundo, se você sente que sua ansiedade é exagerada, procure a ajuda de um profissional, não se envergonhe. Mas, na maioria dos casos, essa ansiedade vai passar com a experiência, com o hábito e com o convívio dentro da sala de audiência. Terceiro, se prepare o máximo possível. Saiba o tipo da audiência, saiba o seu objetivo na audiência, saiba as possibilidades, os potenciais cenários que podem acontecer durante a audiência e leve o seu checklist para a audiência. Elabore com antecedência o seu checklist para a audiência, estude o caso, estude o processo e se prepare para a audiência. Terceiro ponto, se você não tem experiência suficiente, acha que não tem experiência suficiente, não se envergonhe de assistir a audiências de colegas antes de fazer a sua, de acompanhar colegas antes de fazer a sua e de, inclusive, contratar um profissional que possa te auxiliar, se for o caso, ou alguém mais experiente para te guiar e te ajudar naquilo que você deve fazer. E por fim, saboreie essa fase de frio na barriga, porque é um momento ímpar, ela vai passar e você vai lembrar com orgulho quando você estiver lá na frente um advogado bem sucedido, conseguindo crescer na sua carreira. E você vai lembrar desses momentos de frio na barriga que sempre se tornam histórias legais no futuro, muito por mais que eles sejam, no momento, difíceis, pareçam um grande desafio, algo insuperável, um bicho de 7 cabeças, mas quando você superá-los, você vai, com certeza, se lembrar deles com carinho. Então, e a última dica que eu deixo para vocês é que siga o estudo prático do direito, porque aqui você vai encontrar muito conteúdo sobre a prática jurídica no dia a dia, algo que você não vê na faculdade, e vai, com certeza, poder estar mais familiarizado e mais preparado para a sua advocacia, para a sua prática jurídica.
Então, o preparo você também consegue obter com estudo, com conhecimento e com a convivência com as experiências compartilhadas de outros colegas que já estão há mais tempo no caminho. E não deixe de deixar também o seu like para que o algoritmo entenda que esse vídeo é relevante e envie para mais pessoas, para que mais pessoas possam participar da nossa comunidade.